Mais um reforço chegando no Goiás, zagueiro Sidney, de 32 anos de idade, que vem sendo pouco utilizado nessas últimas partidas pelo Cruzeiro, pode ser liberado pela equipe mineira para acertar com o time esmeraldino ainda nessa semana. No vídeo de hoje irei trazer aqui um pouco dos detalhes a respeito do jogador e também dessa negociação, por que ele não vem jogando lá no Cruzeiro, ali alguns pedidos também do time de Belo Horizonte para reduzir o seu salário e também como ele vem nos seus últimos anos no futebol europeu, principalmente, jogou no Real Betis, também no futebol da Turquia, Portugal e por aí vai. Vou deixar aqui para vocês analisarem um pouco dessa possível contratação do Goiás, que segundo o repórter Vene Casagrande, está assim bem encaminhado. Irei trazer um pouco mais desses detalhes a respeito do jogador. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos aquele recadinho básico, né? Deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Todos os dias temos aqui pelo menos 2 conteúdos novos relacionados ao maior do Centro-Oeste para a gente sempre se manter informado do que rola dentro do Verdão. Outro recadinho também importante, antes da gente falar do Sidney, envolve a BR4Bet, casa de apostas aqui do Goiás News, que está com um grande desconto nesse mês de março. Você apostando e colocando, né, melhor dizendo, o seu depósito acima de R$20, você tem um valor dobrado para fazer suas apostas, tanto do futebol brasileiro, futebol internacional. Hoje já tem Goiás e Porá, você já faz o seu cadastro lá na BR4Bet, já faz a sua aposta também na Vitória Esmeraldina, fechou? Irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de informação confirmada pelo repórter Vene Casagrande, do site O Dia e também do SBT lá do Rio de Janeiro, onde ele confirmou ainda na noite desta última terça-feira um encaminhamento das negociações envolvendo o Cruzeiro e o Goiás pelo zagueiro Sidney, jogador experiente de 32 anos de idade, que atualmente vem fazendo uma temporada razoável pela equipe do Cruzeiro. Irei trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito do jogador. Ele foi anunciado lá no Cruzeiro 5 dias antes do Ronaldo adquirir, né, a SAF da equipe mineira. Então, os seus contratos ainda estavam em vigor ali com o Alexandre Matos, que vinha fazendo um trabalho de começo de ano na pré-temporada da equipe do Cruzeiro, acertou com vários jogadores, mas que muito deles acabou rescindindo posteriormente do Ronaldo chegar, já que não enquadrava ali dentro do orçamento que a equipe mineira estava procurando, né? O Maicon foi o primeiro deles, ele recebeu um salário ainda maior do que o Sidney, acabou reduzindo e depois, né, o Sidney indo nessa mesma linha, mas o Maicon tinha um salário um pouco maior, inclusive ele deixando a equipe do Cruzeiro agora nesse último mês para acertar com a equipe também do Santos. No caso do Sidney, ele foi nesse mesmo sentido, né? Aparentemente, seu salário ele era na casa de 160, 180 mil reais. Aceitou em fazer essa redução nos últimos meses. Acredito que ainda assim tenha ficado acima da casa dos 100 mil, 120 mil. Agora, né, ainda assim, ficando acima do que o Cruzeiro pretende pagar, não vem sendo muito aproveitado também pelo técnico Pesolano. Pode ser liberado facilmente pelo Goiás, para o Goiás, né, melhor dizendo, como apurou o site da UOL também no decorrer dessa semana. Então, o jogador de 32 anos pode sim pintar no time esmeraldino para essa sequência da temporada. É uma das prioridades, inclusive, da zaga esmeraldina, né? O Goiás quer contratar um zagueiro experiente pelo lado direito do campo, que é uma das funções do Sidney. Irei trazer um pouco mais de detalhes também a respeito das suas posições, então o Sidney poderia encaixar muito bem dentro do plantel esmeraldino. Não tem aquela experiência muito grande em relação à Série A do Brasileirão, até porque ele saiu cedo aqui do futebol brasileiro, mas tem uma rodagem muito grande também na Europa, então acho que é um jogador que acrescenta bastante na equipe do Goiás. Pelo Cruzeiro, é até estranho, né, a gente olhar os números dele, apenas 2 jogos, entretanto o jogador fez sua estreia ainda lá no dia 30 de janeiro, contra a equipe do Atlético, vitória aí do Cruzeiro por 1-0, ele foi o titular da posição, jogando os 90 minutos. Depois disso, ele atuou também na derrota contra o América Mineiro no dia 2 de fevereiro. Acabou sendo substituído aí com 31 minutos e depois disso, né, teve uma lesão pequena na coxa, mas o que afastou ele do futebol nesses períodos, né? Retornou para fazer aquela transição física para atuar na equipe do Cruzeiro mais ou menos um mês atrás. Já era para ter sido relacionado, por exemplo, uma semana atrás, que já estava aí 100% liberado pelo departamento médico. Lá no Cruzeiro não foi aproveitado, não foi sequer relacionado para os últimos jogos. Além disso, o Cruzeiro contratando outros zagueiros, então dava a entender também que o Sidney poderia deixar a equipe celeste, o que deve facilitar também essa sua rescisão com o Cruzeiro. Seu contrato vai só até o final do ano, deve aí rescindir, né, para acertar com a equipe do Goiás, possivelmente nesses mesmos termos assim de salários e por aí vai do que ele estava recebendo nesse seu segundo acordo
lá na equipe do Cruzeiro, então eu diria que é entre 100, no mínimo 80 mil, de 80, 90 mil, até mais ou menos uns 100, 120 mil reais por mês. Acho que deve ser sim a pedido do Sidney para fechar com o maior do Centro-Oeste. O Sidney, que eu já falei um pouco da minha opinião também a respeito dele, né? Para mim, assim, é uma excelente contratação do Goiás, pode fazer uma dupla de zaga ali com o Reinaldo muito forte, inclusive os dois que são até que bem parecidos, né, fisicamente falando. Você olhar o rosto dos dois pode parecer que o Sidney é o irmão mais velho do Reinaldo, se assim podemos dizer. Parece muito, eu acho que os dois encaixariam muito bem nessa zaga esmeraldina. A questão do Sidney mesmo é ver a sua condição física, já que nas últimas temporadas ele atuou muito pouco, né? Agora no Cruzeiro começando o ano, ele já que não atuava desde março do ano de 2021, agora, né, retornando nesse comecinho de 2022 e já sentindo essa lesão, né? Então é uma questão que a gente pode ficar de olho também. Na sua penúltima temporada no Real Betis, lá na Espanha, 2019/20, ele também só tinha entrado 15 vezes em campo. Então, assim, o jogador vem sentindo também esse peso, né, de jogar mais vezes também lá desde a época do futebol europeu. Então é uma questão a ser analisada. A equipe do Goiás agora também deve aprimorar essa sua condição física para realmente atuar o maior número de jogos possíveis. Então, consertando essa parte física, né, nesse começo de ano, ele já vem se preparando também com o maior período lá na equipe do Cruzeiro, pode sim chegar no Goiás. Em relação ao seu futebol, acho que para mim é incontestável no futebol brasileiro, tá bom? Acho que assim, não tem nem comparação. Os nomes que vinham sendo especulados aí no Goiás, Leandro Castan, esses caras assim um pouco mais velhos, Dedé, pra zaga esmeraldina, acho que o Sidney está num nível bem maior, até mesmo porque, né, o cara ficou mais de 12 anos lá no futebol europeu, passando aí por equipes um pouco médias, outras maiores, mas mesmo assim, né, atuando nos principais campeonatos lá da Europa. Falando um pouco mais da sua carreira, como eu disse, ele estava aí no Real Betis desde a temporada de 2018/2019, no total entrando em campo aí naquele ano 34 vezes, com 2 gols marcados, inclusive assim, fazendo grandes jogos, né, contra o Barcelona, contra o Real Madrid, jogo inclusive que ele marcou um golaço, jogando lá dentro de casa, né, no estádio do Betis em Sevilha. Um pouco mais dos seus números detalhados na temporada 2018/2019, que foi o seu primeiro ano, foram 34 jogos, sendo 30 deles como titular. 2019/2020, apenas 15 jogos, 15 como titular, um gol marcado, né, acabou tendo essa lesão, e seu último ano, inclusive lá em 2021, durante aquela temporada completa, 15 partidas, 10 delas sendo titular. Um jogador que teve alguns números interessantes que eu posso citar aqui para vocês, né? Ganhou 68% nos duelos defensivos, também é um número preocupante, que é 42% apenas nas bolas aéreas. O Sidney, que é um zagueiro alto, tem 1,85 m, é algo que pode vir a ser melhorado. Recuperou aí 10% da recuperação de bola durante os 90 minutos, que é um número bem interessante. Tem também uma boa interceptação, é muito bom também nos lançamentos, jogador que ele é destro, mesmo assim ele costuma fazer as duas funções nos lados do campo, né? Ele fez muito tempo também a zaga lá do Real Betis com o Bartra, aquele zagueiro ex-Barcelona, Borussia Dortmund. Então assim, o Sidney ele pode jogar dos dois lados. A preferência dele, desde quando surgiu lá no Internacional, é sim o lado esquerdo, mesmo ele sendo destro, pode jogar aí também pelo lado direito do campo, esquerdo, perdão, e também até jogando como um lateral esquerdo, mas pode atuar tranquilamente também pela zaga do lado direito, assim como fez nos últimos jogos pelo Real Betis, né? Lá no Cruzeiro também ele atuou algumas vezes com o próprio Maicon, aí o Sidney caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, e depois com o Eduardo Broca, aquele mesmo ex-Goiás, que é canhoto, aí o Sidney jogando no lado direito, né? Então assim, acho que é um zagueiro bem versátil, pode ajudar bastante a equipe esmeraldina, que hoje no elenco precisa desse cara um pouco mais experiente para a Série A do Brasileirão. O Caetano vem sendo o outro companheiro ali de zaga do Reinaldo, que assim, até gosto do Caetano, mas eu acho que pode ser só uma boa opção para o banco de reservas, ou quando um ou outro tiver suspenso ele entrar, mas assim, para a Série A precisa desse nome mais de referência. Acho que o Sidney é sim um dos principais nomes assim disponíveis aqui no futebol brasileiro, pode agregar bastante ao Verdão. Tem 32 anos, é natural da cidade de Alegrete, lá no interior do Rio Grande do Sul, quando começou sua carreira no Internacional em 2007. Continuou no Inter até o início de 2008, quando foi contratado pela equipe do Benfica, time que ele jogou aí por 3 temporadas. 2011 e 2012 foi contratado pelo Besiktas, lá no futebol da Turquia, entrando 12 vezes em campo com 2 gols marcados. 2013 foi o seu primeiro ano no futebol da Espanha, atuando primeiramente pelo tradicional Espanhol, lá da cidade de Barcelona, e depois já em 2014 foi contratado pelo Deportivo La Coruña também, time aí que tem 2 títulos
do Campeonato Espanhol, fez aí boas temporadas, inclusive na primeira divisão, até chegar na equipe do Real Betis, assim, um jogador realmente muito interessante. O próprio Internacional no ano passado tentou aí várias negociações para essa volta do Sidney, que acabou não concretizando. 3 meses depois ele acabou rescindindo seu contrato e acertando no comecinho do ano com a equipe do Cruzeiro. Quero saber sua opinião a respeito, né, dessas informações do Vene Casagrande, do próprio André Rodrigues aqui também em Goiânia, falando, né, um pouco a respeito do jogador que está assim bem encaminhado com a direção esmeraldina, se é uma boa contratação, se não é. Quero saber aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Já dei a minha, né? Quero também saber os seus pontos positivos e negativos aí de uma eventual confirmação que está assim bem próxima do zagueiro de 32 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Goiás e Porá, você já sabe, faz seu cadastro lá na BR4Bet e aposte aí no time esmeraldino. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!